todos, bem-vindos a mais um episódio do UFCast. Estamos aqui com nossa convidada, Bárbara Emanuel, e a gente vai falar um pouco sobre o artigo dela, o Memória Gráfica Digital, colecionando memes da internet. Oi, Bárbara, muito obrigada pela presença. Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre esse artigo, né? Como eu já citei, o artigo sobre de colecionar memes. E eu vou já começar com a primeira pergunta, então. O artigo trouxe uma percepção crítica sobre os memes e a sua funcionalidade como ferramenta de comunicação. Através disso, veio ao caso a utilização dessa ferramenta na política. Dito isso, gostaríamos de saber quais suas perspectivas futuras sobre o uso dessa nova ferramenta tão influente na comunicação. Até onde vai o meme? Primeiro, acho que é importante a gente comentar que esse artigo ele foi escrito há 5 anos, né, em 2015, e que a imagem nas redes sociais é uma coisa que mudou muito desde então. Então, até os memes de hoje não têm a mesma estrutura, nem a mesma aplicação que tinham há 5 anos. Então, digamos que a gente já está no futuro em relação a esse artigo. E daqui para frente, a gente ainda tem, claro, né, muitas mudanças. Eu acho que o principal de lá para cá, e que é uma coisa que eu acho que vai permanecer mudando, são os canais de distribuição. Então, acho que nessa época, por exemplo, eu escrevi esse artigo, o WhatsApp não era tão forte como é hoje, né? Então, e não existiam figurinhas no WhatsApp, né? Não tinha possibilidade de você se comunicar com GIFs no WhatsApp também. Então, muito da expressividade vinha dessa mistura de imagem e texto que o meme costuma trazer. Eu acho que uma coisa para o futuro é novas combinações, novas possibilidades de você se expressar ou com som, com movimento, porque a gente usa muito GIF com movimento, mas acho que a gente ainda pode usar mais som, por exemplo, né? De uma maneira que seja mais leve e mais compartilhável do que vídeo. Então, eu acho que ainda vem por aí não só maneiras de se comunicar, de distribuição, mas também maneiras de combinar esse conteúdo para se expressar emocionalmente. Obrigada. Então, Bárbara, tudo bom? José Roberto Tudo bem? aqui, muito prazer, tudo certo. A minha pergunta ela é voltada mais para um aspecto de transição temporal dos memes. Se em épocas digitais a história ela era feita pela análise de documentos, jornais, diários, enfim, de materiais que sobrevivessem até que chegassem ao historiador de fato, a internet de contrapartida ela acaba gerando, né, uma quantidade muito maior, é o fato. Eu queria saber a dimensão partilha se proporcionando. Então, esse artigo ele foi feito dentro de um campo da pesquisa. Comentou que a gente tem as dos efêmeros. É uma memória gráfica que trata dos efêmeros. Então, tradicionalmente, trata de jornais, de folhetos, de embalagens, coisas que são feitas para durar pouco. É comum na história, né, usar isso como artefato. Sim, o pessoal que estuda memória gráfica usa os artefatos que são feitos para durar pouco. Wyman, na Inglaterra. Então, esse artigo foi um argumento de que o efêmero hoje é muito importante, porque a internet é efêmera, então a gente tem, como você falou, uma quantidade absurda e incontável de documentos, de artefatos, mas que também eles têm pouquíssima longevidade, né? Eles são feitos também para durar muito pouco. E uma coisa dos memes é que, ao mesmo tempo que eles duram muito pouco, porque eles têm a ver com o contexto, e o contexto passa, a piada passa, e aí os memes que tinham nesse artigo já não fazem sentido hoje, né? Uma coisa que você tem que ir acompanhando, que você tem que entender a piada, né? Entender a referência.
isso torna os memes importantes para registro histórico, é o que a gente chama, né, o zeitgeist, o espírito do tempo. Os memes, como eles são altamente contextuais, eles registram o que é importante naquela época, naquele lugar. Então, por isso, eles são um bom registro de épocas, né? De assuntos e de épocas. Então, eles não são documentos que atestam que algo aconteceu de verdade. Eles são artefatos onde a gente pode entender o contexto e o que as pessoas estavam falando sobre aquilo, o comentário das pessoas. Então, é uma reação às coisas que estão acontecendo. Então, como um documento histórico seria um documento dizendo, eles são um comentário, que geralmente é o que a gente encontrava em jornais e, né, em revistas, e a gente, em pichações em muro, né, tudo isso é comentário. E o meme também. Então, esse artigo até foi muito um argumento de que deveria ter, né, um registro, considerar o meme como um artefato de memória, para a gente guardar, para daqui a 30, 50, 60 anos entenderem melhor o que estava acontecendo hoje. Perfeito, obrigado e parabéns pela escrita do artigo também. Obrigada. Professora, só mais uma última perguntinha. Exatamente seguindo essa linha, né? Você cita muito no artigo também que a questão dos memes serem efêmeros e por isso é interessante criar um acervo para eles virarem uma memória digital. Você vê algum fim, assim, nesse fenômeno dos memes, né? Porque, na verdade, eles já existem há muito tempo, nem tinham esse nome, né? Nem eram chamados de memes. Então, você acha quanto tempo isso vai durar? Você percebe um fim nessa cultura? Você acha que tem alguma característica que vai levar eles a uma decadência? Então, eu acho que o meme em si, né, o Richard Dawkins, que era um biólogo que cunhou esse termo, vem de genes, né, de genética. Né? Então, é algo que se replica. Então, uma música não repetida. E que foi apropriada na internet para um tipo de coisa específica, que era a combinação de imagem e texto com algum fio condutor. Então, viraram assim, memes de internet, que é uma coisa mais específica. O que eu acho como eu disse, eu acho que essas coisas já estão se transformando. A ideia de ser um conceito, uma ideia que vai se repetindo com remixes, porque a diferença entre um meme e um viral é que o viral ele precisa ser alta distribuição, né? Ser disseminado, mesmo sem nada mudar nele. Você pega um vídeo e passa para milhões de pessoas e ele viralizou. O meme ele requer um remix, ele é baseado num remix. Alguém pegou alguma coisa e mudou, e o outro vai, continua a ideia e muda outra coisa. Então, o que eu acho que a estrutura do meme já mudou bastante e já vai continuar mudando, mas a essência de ser uma ideia contextualizada repetida, ela permanece. Então, se antigamente era uma piada que as pessoas contavam, e aí depois virou uma imagem, virou um meme, e hoje é uma figurinha, né, um sticker de WhatsApp, é uma coisa que depende de um contexto repetido, é uma combinação de um contexto repetido com a sua interferência. Né? O que você vai... Isso é que eu acho que continua. Não o meme naquela estrutura que foi descrita ali de 5 anos atrás. Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa, professora? Complementar? O nosso vídeo é bem rapidinho, então não tem tempo para aprofundar muito. A gente queria perguntar mais um monte de coisa. Gente, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa também. Só finalizar, né, que é uma coisa interessante ver que há 5 anos, quando eu escrevi isso, eu ainda estava começando, né, as pessoas a pesquisar realmente, seriamente, redes sociais, internet. O que eu acho que é interessante é que de lá para cá é cultura também, e ela tem um lugar importante na academia, e que se não olhar para essas coisas, né, se não parar a estudar K-Popper, você não vai entender a comunicação como ela é feita hoje, né? Se você não parar para pesquisar a figurinha de WhatsApp ou como é a linguagem do TikTok, você não vai entender como é a imprensa e como é a publicidade. Então, o que eu acho interessante ter observado desses últimos 5 anos, desse artigo para cá, como isso está crescendo. E eu acho que ainda pode crescer muito mais, que a gente ainda tem uma cultura rígida na academia brasileira, mas eu acho que cada vez mais, no futuro, pessoas assim, como vocês vão trazer isso mais fortemente para a nossa academia.
Eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo que não é só uma brincadeira, não é só uma palhaçada, né, de internet. Decide eleições, né, hoje em dia. Que tem muita coisa, muita informação ali por trás, que tem muita crítica, dá para se fazer muita crítica social, estudar muito sobre a sociedade, né, a partir dos memes. Exatamente. E não só dos memes, mas da linguagem de redes sociais, audiovisual, porque isso que eu acho, as coisas vão evoluindo, né, para a gente ficar ligada no próximo, né, no que vem por aí.